Olá, o meu nome é Rita Gonçalves. Bem-vindo, bem-vinda à segunda temporada de Conversas na Almofada. Um espaço de aprendizagens, curiosidades e crescimento. Conversas intimistas, onde trago pessoas absolutamente inspiradoras que partilham as suas histórias de vida, dons, talentos, saltos de fé, entre tantas outras coisas. O objetivo é, claro, espalhar magia. Vens comigo nesta aventura de palavras? Até já! Olá, Flor, bom dia! Olá, Rita, bom dia. Que bonita paisagem, estás mesmo num sítio encantador, estás linda! Obrigada, Rita, tu também. Espero que também esteja tudo bem contigo. Sim, sim. Agradeço-te mesmo do coração o convite. Quando tu Uhum, me enviaste a primeira vez o convite, eu estava numa altura da minha vida bastante, uhum. pronto, um bocadinho complicada, então por isso é que rejeitei o convite e foi Tu em não, boa tu hora não que eu recebi o seu rejeitaste, tu convite. não rejeitaste, tu adiaste. Exato, Tu não me disseste que é não, tu verdade, disseste que sim, naquele momento não dava. sim, é verdade. E de facto depois a vida acabou por trazer aqui alguns desafios que fez com que esta conversa ficasse adiada 2 anos, não é? Mais ou menos. Já passaram dois Sim, anos desde que eu te fiz o dois convite. anos. Meu Deus do céu. E realmente ainda bem. Ainda bem porque estamos mais íntegras, não é? Estamos mais maduras, ainda temos ainda mais sabedoria para partilhar uma com a outra, portanto é É tudo, verdade. está tudo bem, está tudo ótimo. Está tudo certo, está tudo Ora certo. bem, então olha, vou fazer aqui uma apresentação tua, já muita gente te conhece, não é? Que tu és assim uma inspiração, mas também, e este também é o meu objetivo com estas conversas, é dar a conhecer aquelas pessoas que me inspiram muito. Tu és uma delas, não é? Por tudo e mais alguma coisa que tu trouxeste à minha vida e quero muito dar-te a conhecer, portanto vou fazer aqui uma apresentação com base na numerologia, não é? E não só, e também vou dizer aqui algumas coisinhas onde tu tocas, não é? Onde tu já és aqui uma autoridade. Ora bem, então, quem é Flor? Sensível, com uma natureza compassiva, tolerante, busca entendimento e concorda em tudo o que faz e facilmente aparece no lugar de mediadora de conflitos. As relações são o seu palco, onde brilha e expressa todo o seu amor. Facilmente se deixa para segundo plano ou assume as dores dos outros, esquecendo-se que elas não são verdadeiramente suas. É uma cuidadora nata. No entanto, por mais que o outro seja importante na sua missão, ela precisa dos seus momentos de silêncio, recolhimento e contacto com a natureza. É aqui que recorda que o seu verdadeiro propósito é amar e levar os outros e não sofrer com eles. Facilmente coloca-se ao serviço com a sua imaginação, criatividade e a capacidade de usar a palavra de forma inspiradora. Ela veio para construir uma vida em que o exemplo dessa mesma vida seja íntegra e inspire os demais a experienciarem o amor incondicional. Então, e o que é que ela faz? Que papéis é que ocupa? É fisioterapeuta de coração, terapeuta da alma, assume-se, eu vou dizer estas palavras, foi mesmo a Flor que disse, assume-se como uma mulher visionária, movida por causas que visam chegar ao maior número de pessoas, partilhando a sua alegria, missão e motivação em tudo que faz. Criou o projeto Alquimia Feminina, sendo uma pioneira em respiração ovárica integrativa, não é? O ROAF, cá em Portugal, respiração alquímica, Yoni Eggs, ovos de jade, faz leitura de aura, pilates clínico, reiki, sendo a minha mestre, xamanismo, e então, nós conhecemos na biodança. Fiz o terceiro nível de Reiki com ela, é a minha mestre, e para além de todo o acompanhamento que me fez com o Reiki, com a respiração ovárica, que eu tive a sorte
dela partilhar esta sabedoria toda comigo, sendo uma pioneira e estava aqui no início cá em Portugal. No fundo a Flor apercebi-me eu, não é? Ao fazer aqui a descrição dela, foi uma das pessoas, das minhas mensageiras, que me levou à numerologia, porque na altura em que eu tirei o Reiki, eu já não me lembrava disto, tirei o Reiki nível 3, tu tinhas feito um trabalho com a minha mentora, não é? Com a Ana Sequeira, com a minha formadora, tinhas feito um trabalho, acho que era em relação a quando abrires o teu espaço, ou abrires, Sim, ou era o sim. teu nome, era qualquer coisa do género, ou o nome do projeto, era qualquer coisa desse género. E na altura tu falaste com tanto entusiasmo que eu fui pesquisar e nunca mais consegui largar e acabei por tirar a formação, ainda bem. E depois, uns anos mais tarde, pronto, já andávamos aqui a fazer um trabalho de cura, e tu falaste-me no xamanismo. Epá, oh Rita, tu, a sério, tu tens mesmo que tirar a formação, aquilo, opá, aquilo vai ser muito importante para o teu processo, e realmente deixei-me novamente a levar, ainda bem, e tirei a formação, e realmente é das ferramentas que eu tenho, que mais cura traz às pessoas, que eu sinto-me mais curandeira, mais bruxinha. Sim, 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 é Ah, mesmo a base. é a mesma Mesmo a base. base. E mais do que tudo, acho que é das coisas que mais me conecta com a natureza, que de facto Uhum. é algo que tu também partilhas comigo, não é? Esse gosto pela natureza e por tudo aquilo que a própria natureza nos consegue trazer. Então, como foi? Correu bem a apresentação? Não gostou muito? Olha, nada, nada. Eu acho que fizeste mesmo uma descrição assim, de quem eu sou na realidade. E é verdade, eu sou mesmo uma pessoa visionária, que luta pelas grandes causas, não é? Pelo aquilo que é justo, pelo aquilo que é. Eu luto pelo melhor, que eu poderei oferecer às pessoas. Primeiro, e falaste em muitas formações, eu entretanto já fiz mais formações que Pois, eu acho que vou olha, continuar a fazer. exatamente, isto está Eh, completamente desatualizado. Eu fui buscar mas isto, ainda está bem pronto, atualizado. não é? Que eu acredito que ainda tenha aqui muito mais, mas eu pensei, não, ela depois acrescenta aqui o que tiver que ser, não é? E o que fizer Claro, sentido. claro. Tu apresentaste, pronto, as formações principais, eu continuei a fazer formações e sempre que fazia e faço as formações é primeiro para aplicar em mim, eh, para colocar no corpo, em vivência, aquilo que aquela formação me vai proporcionar e depois partilhar com os Uhum, outros. Eu uhum. achei muito, muito interessante a descrição que tu fizeste também com base na numerologia, porque caiu que nem uma luva, sentou que nem uma luva, porque é mesmo verdade tudo o que disseste e é isso mesmo que eu sinto. A verdade é que tu até já fizeste o mapa numerológico comigo. Ahm, Uhum. mas aquilo que eu sinto quando faço estas pequenas apresentações é que parece um reavivar determinadas coisas, parece que é exatamente aquilo que a pessoa precisa de ouvir naquele exato momento, Olha, é verdade, não é? isto é tão verdade, ela está a dizer isto, mas isto é tão verdade. Mas é mesmo aquela sensação É, tipo, naquele momento a pessoa tem que ouvir aquilo e deixe fluir mesmo. Aquelas pessoas que já fizeram, várias pessoas que são minhas convidadas já fizeram mapas numerológicos comigo. E de facto eu penso assim, epá, não lhe vou dar novidade nenhuma, mas depois penso, não, é aquilo que a pessoa precisa de ouvir. Às vezes até vou buscar uma nuance ou outra que eventualmente não tenha falado na uhum, altura, mas realmente bate tudo ali certo e é muito giro. Então, vamos fazer aqui, que não é necessário, não é? Mas o meu habitual desbloqueador de conversa, que nós até já estamos aqui a conversar, uhum. mas assim para te conhecermos melhor e para te pôr assim também mais à vontade. Eu vou fazer pequenas perguntas e tu respondes, que são coisas tuas, tu sabes de certeza, não é? Uhum, Então, tá bem. algum cheiro que faça lembrar a tua infância? O cheiro a rosas. Que giro! Um defeito? Perfeccionista. Hum,
também pode ser uma qualidade, não é? Mas a maior parte das vezes é um defeito, não é? Acaba por ser um bocadinho um bloqueio, na maior parte das vezes, Às no meu caso. vezes, sim. Uma qualidade. Afetuosa. Uhum. Algo que te tire do sério. A falta de educação. Ok. Valores pelos quais te reges e gostarias um dia de passar aos teus filhos. O valor da integridade, o valor da generosidade e o valor da família. Acho que são assim os três que me regem assim. Há outros, mas pronto. Assim. Claro, o principal, os principais. Um dos principais para mim é a integridade, isto para mim é muito importante e ao partilhar isso para os meus filhos, quero mesmo que eles aprendam quais são os verdadeiros valores da integridade, isso é muito importante para mim. Que lindo, que lindo. Um ritual diário que tu não prescindes. De agradecer. Okay. É algo que eu faço não só de manhã, mas sobretudo à noite, e mesmo quando algumas situações não estão a correr assim muito bem, eu agradeço, eu tenho muito este hábito de agradecer. Mesmo as pequenas coisas, eu não prescindo deste ritual de agradecimento por estar viva, por as coisas às vezes não darem correr bem, tenho sempre aprendizagens, portanto continuo a crescer e é um ritual que eu não prescindo. Ai, agradecer. Que bom, que bom. Também é um dos meus rituais diários mesmo. Olha, preferes um dia de chuva com um bom livro ou um dia de sol na praia? Olha, eu gosto das duas. Eu gosto das duas. Eu acho que depende tanto do estado de espírito. Pois é. Porque eu gosto muito da chuva e estar em casa e estar a ler um livro ou ver um bom filme, mas também gosto muito da praia. Eu acho que são energias diferentes. Eu não poderia escolher uma. Eu não claro, consigo escolher é difícil, uma. não é? É difícil. É muito difícil. A pergunta é muito difícil também. Ora, então, se tivesses a oportunidade de ficar sozinha numa ilha deserta com uma pessoa, quem seria essa pessoa? Uma pessoa famosa. Ai, uma pessoa famosa. Isso já é mais difícil, pronto. É assim uma pergunta difícil, mas assim, não é uma pessoa famosa, nem é pessoa, mas eu gostava imenso de estar numa ilha deserta com Deus, para conversar com Ele, para beber com Ele um bom vinho tinto. É famoso, ele é muito famoso. Ele é muito famoso, Por acaso gostava. Muito famoso. Não, assim, pessoa famosa, física, não... Fazias lá as tuas conversas com Deus. Sim, eu acho que tínhamos conversas profundas, sinceramente. Acredito que sim, porque uma das coisas que te caracteriza muito na tua própria personalidade e em tudo que tu trazes é exatamente o não lidares bem com determinadas injustiças, não é? O para que determinadas coisas terem que acontecer, o porquê das pessoas serem assim, de alguma forma é algo que, por mais que tu já tenhas um processo de consciência enorme, é algo que vai estar sempre ali, tipo, a matutar, e de facto eu acho que isso seria um dos temas, não é? Acho que tu levarias uma lista e dizias, eu não estou a entender, porque é que isto tem que acontecer, porque é que há pessoas a sofrer, porque é que há crianças a passar fome, porque é que há mulheres que ainda não podem mostrar a sua missão, porque eu estou a imaginar-te a fazer aquelas questões todas e depois, claro, assim, uma coisa mais levezinho, que vinha ao copo de vinho, não é? E aí já começavas uma conversa mais agradável e começavas a explorar outras coisas, mas vejo muito essa energia muito selvagem, não é? Que tu tens de trazer muitas respostas, de trazer entendimento, não é? De trazer igualdade.
Quando Sim. penso em ti, sinto logo isto tudo, não é? Eu tenho muito uma energia selvagem, como disseste, mas também para abrir caminhos, para quebrar Eu sei, padrões, eu para sei. quebrar paradigmas, porque já não há muitas atitudes, muitos comportamentos e muitos acontecimentos que já não fazem sentido, e no início é verdade que revolto-me um pouco, mas Uhum. depois também tenho a consciência de que eu vou fazendo o meu trabalho que posso e sei, vou ajudando outras pessoas a abrirem mais a sua consciência também, a terem o seu Uhum. despertar de consciência, mas que depois há coisas que não posso controlar e que não posso salvar o mundo. Eu Claro. sei que eu tenho uma visão bastante missionária, eu sei, eu admito, e portanto aquilo que eu gostava mesmo era de poder salvar o mundo, se eu pudesse dizer isso, era isso que eu faria também, mas pronto, tenho consciência de que o facto de ser selvagem não me permite também ultrapassar o limite da liberdade, não é? Claro, Aquele claro onde que a sim. minha liberdade termina quando Claro começa que a do sim, outro. claro que sim. Também tens aqui uma série, não é? Aquelas energias da própria tolerância e da concórdia que eu falei, Claro. ou seja, Uhum. também te ajuda aqui a trazer um Eu acho equilíbrio. que ajuda a Um equilibrar um bocadinho, porque na equilíbrio. infância era complicado. Sim, acredito que Eu, sim. eu desde sempre fui muito, segundo os meus pais, desde sempre fui muito querida, mas eu não gostava nada quando me invadiam o espaço e eram más, ou tinham atitudes más, eu detestava isso, eu não sabia lidar muito bem com isso. Ainda bem que a idade me trouxe alguma sabedoria para lidar Sim, melhor com essas claro que sim, situações. claro que sim. Isto em criança, este tipo de energias não são fáceis nem de entender pela própria criança, dada a sua própria maturidade, não é? Nem pelas pessoas que estão à Claro nossa que sim, volta. E fazem o claro. melhor que sabem, mas de facto isto traz aqui muitas vezes processos de nos sentirmos completamente desconectados, não é? Nos sentirmos ali tipo ovelha negra, tipo que não somos mesmo entendidos, não é? E isto é assim, Sim, sim. se calhar numa determinada idade, com alguma maturidade, já não queremos saber. Não é? Mas em criança nós temos muito aquela necessidade de pertença, não é? De pertencermos a algo e de facto quando isso acontece acaba por trazer aqui processos que são complexos e lá está. Acho que é muito o amor que ajuda muito nisto, não é? E tu também acreditas nisso, e certamente foi isso que te trouxe à pessoa que tu és hoje, não é? Um mulherão Sem mesmo, dúvida. um mulherão, um mulherão. Obrigada. Olha, então, uma vez tu escreveste, já foi aqui há algum tempo, e tu já partilhaste aqui hoje, curiosamente, uh, a gratidão para ti é um estado de graça que traz bênçãos na nossa vida. Viver em gratidão é viver também em propósito. Um, e o que é que eu quero de alguma forma puxar com esta tua afirmação? Tu já tiveste aqui várias mudanças na tua vida. Mudanças a nível profissional, já trabalhaste por conta de outrem, já tiveste o teu próprio espaço, já mudaste de país, ou seja, já tiveste aqui vários saltos quânticos que eu acho que foram saltos quânticos na tua vida, foram coisas que te elevaram ainda mais como a pessoa que tu és, que sim, que trouxeram desafios, trouxeram muitas bênçãos, e eu gostava um bocadinho que te falasses nisso, se calhar daquele início do teu percurso, quando tu começaste, eu lembro-me quando comecei mais a falar contigo, que era exatamente quando estavas a começar a explorar muito o feminino, o sagrado feminino, a respiração ovárica, tinhas ido tirar a formação para a Espanha. O que é que te levou, não é? O que é que te levou a procurar respostas por tu própria? Disseste aqui que precisavas primeiro de experienciar no teu corpo para depois levar ao corpo do outro. Quando é que tu sentiste que o teu corpo estava a precisar destas respostas? Olha, eu honestamente eu não tive a sensação, não tive o sentir que era o meu corpo Uhum, que eu precisava, que era um chamamento de alma. Não há outra expressão a não ser um chamamento sim. de alma. Uhum, E na altura que eu estava a estudar na faculdade, havia um módulo que era da saúde da mulher. E, portanto, a minha bisavó era parteira e eu não sabia. Mas quando eu vi a apresentação de uma colega sobre a saúde, a fisioterapia na saúde da mulher, eu fiquei super apaixonada. Eu, para já, nem sabia que isso existia. E eu fiquei super apaixonada e disse: eu quero fazer isto. Eu não sei.
Eu não sei o que é que isto vai dar, mas eu quero fazer isto, eu não conheço muito bem a área, e foi a partir daí que eu tive o meu primeiro despertar em termos de me ligar àquilo que é o feminino. Uhum. Depois comecei a despertar mais profundamente em relação às energias do feminino, a equilibrar o feminino dentro de mim, o Uhum. masculino também. Quando fiz uma formação também com a Vera Faria Leal, que ela dá uma formação de feminino e de masculino sagrado, Uhum. e eu comecei com os deuses, as fases da lua, os ciclos menstruais, isso foi super interessante para me conhecer. Uhum. E depois, quando numa pesquisa na internet disse assim, eu quero coisas mais profundas ainda, porque sentia que faltava algo. A Sim. sensação quando fiz a primeira formação do feminino e do masculino sagrado foi muito bom, mas é mesmo ali o básico. E eu sou uma pessoa profunda, sou uma mulher profunda, eu gosto És uma mesmo curiosa, de não é? às entranhas, às Uhum. raízes, e gosto muito de coisas ainda mais profundas. Então comecei a procurar na internet e apareceu-me precisamente esse método. Nada, sabes? Eu acho que não é um Sim, do nada, mas pronto. sim. E eu vi um e disse assim, é isto, é isto. E eu na altura não tinha possibilidade financeira para fazer a formação, porque ainda, pronto, era em Espanha, 5 dias Uhum. de formação intensiva, portanto, Claro. envolviam aqui vários custos, e eu criei a minha realidade, e eu disse, eu para o ano eu vou fazer esta formação. E pronto, eu também me basei muito nisto de o poder da vibração, do sentir, da Uhum. intenção. E eu disse, daqui a um ano eu estou a fazer esta formação, e foi mesmo isso que aconteceu. Eu sentia mesmo que eu tinha de fazer aquela formação, e posso dizer que foi uma formação de uma vida. Eu saí de lá, a sério, eu saí de lá uma mulher completamente transformada. Durante um mês assim um bocadinho a deprimir, entre aspas, porque tinha muita coisa aqui que ainda tinha para desbloquear, Claro, embora claro. já tivesse a fazer um caminho de trabalho sobre as crenças positivas e menos positivas de há alguns anos, Uhum. fez-me assim o libertar, mas do corpo, sabes? Não é só Uhum. um libertar em termos mentais ou emocionais, é mesmo um libertar das entranhas. Foi absolutamente transformador, e quando eu estava a fazer a formação, tinha a sensação que estava a representar a mulher portuguesa. Isto é, Opa, é muito fantástico. profundo, é muito lindo, mas eu senti, caramba, isto vai ser um desafio. Fixe. E eu disse assim, ok, pronto, a vida vai-me pondo estes desafios, os meus guias também, o universo, a minha alma vai-me pondo estes desafios. Uhum. Eu sei que são um bocadinho complicados no início, porque vai envolver eu mexer em coisas que eu também não quero mexer de mim, porque quando estás há algum desconforto, Claro, mas que eu estou sempre disposta a. claro. Então saí de lá com aquela motivação típica do uau, vou partilhar isto com outras pessoas, vou certificar, vou fazer as meditações que me tenho de fazer, e eu quero partilhar isto com o mundo, porque o mundo precisa de saber o que é este método e os benefícios que ele traz. E Uhum. realmente ajudei bastantes pessoas, eu acredito que sim. Não só mulheres, também Sim. homens um bocadinho menos, mas pronto. Uhum. Mas o que interessa é ir fazendo também caminho também Claro que sim. com os. Claro que sim. E é um método que eu acho que nunca vou deixar de utilizar. Agora, utilizo de forma mais adaptada, se Uhum. calhar, mas a base é sempre a mesma, com meditações ativas, alquímicas, onde há bastante purgação em termos de energética, mas não estamos a Uhum. exagerar demasiado, Sim, exato. obviamente. Há Exato. bastante equilíbrio, há dança, é um método maravilhoso, a sério. Eu fiquei fã, eu sou mesmo fã da Ainda meditação. tu continuas a utilizar, não é? Porque tu, entretanto, Sim, mudaste para a Suíça, não é? Em 2019, não é? Se não me engano. sim, E, sim. e hoje em dia tu estás ativamente a fazer terapias, consultas nesta área ou ainda não conseguiste introduzir aí? Olha, eu ainda consegui introduzir, porque só há bocadinho é que eu senti que estou na altura de voltar Ok. a abrir-me, Uhum. a abrir espaço para Uhum. isso. Porque durante 2 anos, ou pelo menos assim durante 1 ano e meio, pronto, Sim, estive a cuidar de mim, não é? Eu sou uma claro. cuidadora nata dos outros,
sobretudo, mas este ano e meio também, Sim. de há um ano e meio eu tive de cuidar bastante de mim. Não é um método que eu esteja a fazer ativamente, porque eu também não tenho muito tempo, pronto, eu estou a trabalhar na fisioterapia. E portanto eu vou arranjando espaço, sobretudo para as leituras da aura. As leituras da aura é uma terapia que eu voltei a fazer, é algo Certo. que ainda continuo a fazer. A respiração alvárica, a alquimia feminina. Não sei quando é que vou voltar a fazer ativamente, até porque eu sinto que ele vai se transformar. Portanto, é um método que a formadora me passou, pronto, com aquela base, e que eu vou transformá-lo de alguma maneira, de consoante aquilo que a minha alma tiver a pedir, consoante aquilo que o meu sentir me tiver a pedir, e Certo. depois aí eu vou anunciar ao mundo, e eu sinto que vai ser benéfico para quem me procurar. Eu acredito que sim, é de certeza absoluta benéfico, não é? Até porque eu notei esses benefícios no meu próprio corpo, não é? Na altura que eu comecei a fazer este tipo de respiração, até era por uma questão que estava relacionada com a minha infertilidade, mas eu depois acabei por descobrir que não, era muito mais do que isto, né? Era muito mais do que isto. É como tu estás a dizer, eu nem sequer tinha algo que eu pudesse dizer, estou a sentir isto para, não é? Que tu foste fazer a formação, era um chamamento de alma, e de facto eu sinto que também vou fazendo as terapias, não é? Que vou fazendo terapias com outras pessoas, vou sentindo que realmente aparece um problema, um desafio na nossa vida, não é? Mas efetivamente acaba por ser muito mais do que isso, não é? Isto é como tu estavas a dizer, aquilo é só a ponta que está à mostra, não é? De tudo o que está para trás, a nível de raízes, ancestralidade, tanta coisa que está lá para trás que precisa de ser vasculhada, e eu sinto que ainda estou a fazer. Ainda tenho aqui uma caminhada muito longa nisto, mas não é no sentido até negativo, é um trabalho contínuo, Claro. né, que nós temos que ir fazendo e que temos que ir integrando, e digo-te, eu aconselho mesmo vivamente. Eu quando fiz, eu estava-te a ouvir, eu nem tinha tido consciência, mas eu quando fiz a minha formação de yoga e meditação, nós também fizemos alguns trabalhos muito semelhantes. Claro que não são tão intensos e não é, eu acho que o propósito e a própria pessoa que está atrás, se estiver muito especializada naquilo, acaba por direcionar as coisas para um sítio completamente diferente, ou pelo menos para o sítio certo, não é de completamente diferente, direciona para o sítio certo. E de facto é um trabalho super interessante. E eu sinto que ainda continua a ser muito novo cá em Portugal. Não é? Eu não sei, há mais formadores, neste momento já conheces mais alguém que faça? Olha, eu conhecia, eu não conheço pessoalmente, eu Sim. sei que há pelo menos duas mulheres que também fizeram formação, mas eu creio que só mais uma é que está certificada. Ok. No site da formadora vocês conseguem encontrar quem é que está habilitada para fazer pronto, para facilitar o método, mas acredito que continua a ser muito pioneiro. Por exemplo, aqui na Suíça não há ninguém. Meu Deus. Há uma colega, quer dizer, há uma colega, mas ela é da América Latina, portanto ela formou-se, e não sei se ela está a praticar. Na França também desconheço, em Espanha há bastante, na América Latina há bastante até, mas aqui na Europa eu acho que Boa. ainda há pouco. Ou seja, Por um lado é muito bom, porque temos aqui muito caminho para abrir e isto é sim, maravilhoso, sim, mas ao sim, mesmo tempo, pronto, as primeiras pessoas acabam por partir assim um bocadinho mais de pedra. claro, Pronto, não é que eu não esteja habituada e não é que não claro, goste, mas pronto, dá assim um bocadinho dá assim um bocadinho mais de trabalho. claro que sim. Há poucas pessoas a fazer esse método ainda, e que é uma pena. Pois é, mas pronto, mas isto o caminho faz-se caminhando e as pessoas É. também acabam por, também é interessante, porque quanto mais vamos falando sobre isto, e por isso é que eu quis muito trazer-te aqui, eu já falei nisto, já tinha falado de ti num podcast há pouco tempo que eu gravei com a Maria, e na altura eu senti logo, não, eu tenho que falar outra vez com a Flor, porque eu tenho que dar a conhecer isto, porque de facto por ser algo que eu vou sentindo que eu não consigo dar resposta
às pessoas e que de facto eu posso perfeitamente encaminhar, e para pessoas que já estão realmente especializadas já há muito pouco. Eu não conhecia, eu não conheço mais ninguém, não é? É como tu estás a dizer, se calhar até existe mais uma ou outra pessoa, mas é muito pouca gente, não é? E de facto é assim, não há de ser por acaso, não é? Há os pioneiros, não é? Que vêm trazer um bocadinho a diferença, que começam a partir pedra e depois sim a procura começa a aumentar e começa-se a haver mais pessoas a formar e a trazer mais resposta, que é mesmo isso. Olha, então, mas tu estavas aí a falar, pronto, desta fase, então, menos boa que tu tiveste, mas de facto tu mudaste para um país maravilhoso, não é? Tu foste à procura aqui de uma vida melhor, não é? Também podes falar aqui um bocadinho sobre isso, porque eu acho que como tu, e também quero-te muito trazer isso, tu és muito nova e tomaste aqui uma decisão, tu até já estavas estabelecida, tinhas um negócio por conta própria, mas mesmo assim sentias que faltava algo, não é? E tomaste uma decisão muito Sim, difícil. Eu sim. lembro-me que foi muito difícil para ti, não é? Que tu na altura até falaste comigo e por isso é que também pediste o meu apoio a nível de numerologia. Mas conta-me como é que de alguma forma, porque é que tomaste essa decisão e tudo aquilo que te levou ao que tu estás hoje, não é? Porque hoje já estás integrada, já estás aí num Sim. estado de gratidão, não é? Mas conta-me, vais de alguma forma inspirar aqui outras pessoas, não é? Que estejam nesta indecisão, vou ou não vou, faço ou não faço? Esta, esta, esta ideia de mudar de país já era uma ideia que de vez em quando eu tinha, Uhum, sobretudo porque a minha irmã me dizia com bastante frequência: oh, Flor, anda para a Suíça, na Suíça vais trabalhar menos, vais ter mais qualidade de vida. E eu sempre achei, pronto, embora pensasse nisso de vez em quando, sempre achei que ia ficar estabelecida em Portugal, que ia aproveitar bem do nosso Portugalinho e que ia ter sucesso em Portugal e que depois vinha para a Suíça fazer as minhas terapias. Portanto, eu tinha esta ideia, estes planos, né? Mas depois comecei a sentir lá está, um chamamento mais profundo, um chamamento mais notório. E foi incrível que no espaço de 2 meses eu e o David tomamos a decisão. É assim, fazer uma mudança de país em 2 meses, isto é para loucos. pois Mas é. eu e ele somos muito assim. Não foi uma decisão tomada de ânimo leve, mas foi uma Hum. decisão tipo, epá, esta decisão tem de ser tomada e nós vamos. E vamos com tudo. E foi incrível quando eu decidi mudar de país, foi obviamente para ter melhores condições de vida. Sentia que eu não, porque eu não consigo separar a minha parte mais espiritual, digamos assim, e a minha parte de tratamento mais físico, pronto, Não da tens que o fisioterapia. fazer. É, e então eu não consigo separar, nem quero estar a Sim, separar, porque também claro. são necessárias pessoas que tenham outros tipos de formações, que estejam a trabalhar em hospitais, Uhum. estejam a trabalhar em clínicas, portanto, isto é tudo um movimento muito, muito interessante e necessário. Um, mas sentia sobretudo que eu tinha de fazer essa mudança. Eu acho que não havia outro caminho. Hoje, tendo a consciência que tenho hoje, não havia outro caminho senão fazer essa mudança, porque eu sentia Certo. mesmo que essa mudança iria acontecer, e eu acredito também que na numerologia, quando fizeste o mapa Hum. numerológico, eu acho que falaste numa mudança, agora Sim, já não sim, tenho sim, a sim, sim, certeza, sim, 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 eu sim. acho que falaste nessa mudança. Foi uma mudança, pronto, bastante complicada, porque eu não falava francês, eu sabia dizer Uhum, algumas frases e era tudo. Eu fiz uma formação de 2 meses para me poder desenrascar, não é? uhum, Para poder falar com os pacientes, o básico, mas posso dizer que foi uma mudança bastante complicada. E se antes eu já admirava as pessoas portuguesas que viviam no estrangeiro, eu passei a admirar ainda mais. E posso dizer, se há alguém que depois vai ouvir esta nossa conversa, que esteja a viver no estrangeiro, que eu sei mesmo na pele que não é fácil e que uhum. tenho a certeza que no início não foi fácil. Eu lembro-me de chorar todos os dias e meditava e ouvia músicas e conectava-me com os meus guias e não, pronto, apesar de toda a bagagem que já tinha, Claro.
cheguei ao momento em que tive mesmo de parar, e ainda bem que tive as pessoas certas ao meu lado. Eu estou sempre guiada, isto é impressionante, isto é maravilhoso, é um estado de gratidão, como estavas a dizer. É mesmo um estado de gratidão, porque sou abençoada por ter as pessoas certas ao meu lado, nos momentos certos, para me darem a mão. Sim. E foi em 2020, portanto eu fiz a mudança em 2019, a mudança de país, e em 2020 eu, pronto, tive de meter baixa porque tive um burnout, por causa do ritmo de trabalho, por causa da diferença cultural, da diferença da Certo. língua. Eu sentia-me em conflito também porque havia a minha parte espiritual, o mundo das terapias, que eu sentia muita falta, É mas também normal, sim, não tinha energia, porque claro. havia vezes em que trabalhava 10 horas por dia, 10 horas efetivas por dia, e portanto eu não tinha energia para mais nada. Eu chegava a casa, ia para o sofá e pronto, ia descansar. Então foi foi no verão de 2020 que tive de parar e que tive um burnout, e que pode acontecer a qualquer Claro pessoa. que sim, claro que sim. Obviamente que, pronto, aconteceu-me a mim, ainda bem que tive as pessoas certas que me ajudaram a parar, porque eu também, como me dou muito, não é? Sou muito dedicada aos outros, eu sou assim, portanto, é difícil para mim parar, porque eu sou Claro. mesmo movida por as causas pelas quais acredito. E ainda bem que tive pessoas que me obrigaram quase a parar, e hoje agradeço, porque precisei mesmo, e tive assim durante 2 meses, 3 meses, em que foi complicado voltar a mim e onde eu não me reconhecia. E aproveito mesmo, se houver alguém também desse lado que esteja a passar por essa situação, eu tenho a certeza que, se essa pessoa que não está bem falar com alguém, pelo menos uma mão vai se estender. Ai, de certeza absoluta. E, Eu também acredito e nisso. hoje em dia fala-se tanto de saúde mental, e ainda bem que se fala cada vez mais de saúde mental, porque não há algo propriamente palpável, tem sintomas, pode ser sintomático, não é tão falado, não é palpável propriamente dito, mas que está bem presente. E ainda bem que se fala cada vez mais de saúde mental. Aconteceu comigo, pode acontecer com outra pessoa Sim, qualquer, sim. e o facto de as pessoas. Há pessoas, por exemplo, havia pessoas que diziam: mas tu nunca estás mal, tu nunca estás doente, estás sempre a Que rir, estás sempre a rir, engraçado, é. não é? Mas as pessoas às vezes não sabem as batalhas que as pessoas estão a travar naquele Claro que momento. não, claro que não, claro que não. E por acaso tu agora estás a falar nisso, eu até estava aqui a reviver. De facto, as outras pessoas acabam por, sem querer, até colocar um peso em cima de nós, não é? Porque, ou seja, o que é que eu quero dizer? Que isto é tudo muito inconsciente, não é? Há bem pouco tempo até falava nisto com uma amiga minha. Que eu nem tinha consciência, por exemplo, quando me foi diagnosticado o cancro, na altura, por acaso só agora, vê lá, um ano depois, é que eu tive consciência disto, a falar com uma amiga minha que está a passar por um problema semelhante, e que eu na altura, eu até nem quis falar muito com as pessoas porque eu senti vergonha. É Eu como também tinha se, vergonha, sim. é como se as pessoas incutem em ti uma idealização, Uhum. um poder tão grande, não é? Que de facto, epá, parece que tu sentes que falhas, não é? Ao ficares doente, não é? Seja mental, seja uma coisa física, seja o que for, tu estás a falhar. Né? E eu só agora é que eu tomei consciência, tipo, há pouco tempo, e agora estava-te a ouvir e estava a pensar, tipo, a verdade é que nós somos cuidadoras, eu identifico-me muito contigo, não é? Porque nós Uhum. somos muito cuidadoras, e somos cuidadoras, queremos que o outro esteja bem, queremos muito levar o outro ao máximo dele, inspirá-lo, não é? A melhor versão É dele verdade, mesmo, é libertação de verdade. crenças, aquelas coisas, abrir caminho, mas depois nós somos, não é? Nós também somos
pessoas humanas, que estamos a viver aqui num corpo físico, não é? Que temos mente, que temos, ou seja, que é preciso também o equilíbrio, que de facto também nos levamos muito facilmente ao limite, e que levamos o nosso corpo ao limite em vários sentidos, e lá está, é giro, nós depois passamos para aquele patamar e dizer assim, não, também me aconteceu a mim. Percebes? Eu acho que isto é, por isso é que eu queria muito também trazer isto, porque também é uma inspiração. Isto não nos diminui como pessoas, não é? Pelo Não, contrário, claro. pelo Não, contrário. pelo contrário, porque depois desta experiência toda, Rita, eu fiquei com um power ainda maior. Eu sinto-me uma super mulher e com uma força ainda maior. Portanto, é preciso ter as pessoas certas naquele momento também para nos darem a mão, porque nós vamos conseguir sair dessa situação. Sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu também Com acredito. calma, com fé, com foco, com fé, nós vamos sair dessa situação. E posso dizer, eu agora sim estou preparada para abraçar mais a minha parte da espiritualidade, digamos assim, para ajudar outras pessoas, e estou com muito mais força, muito mais foco, muito mais fé também, e foi uma experiência que se calhar até foi necessária para eu respeitar acho. ainda mais o meu feminino, não é? Porque Sim, também o sim. feminino é o permitir-se render. Não, E eu não me estava a permitir render, não é? e Eu o estava a próprio, querer e o próprio tentar ali a merecimento, não situação. é? E o Claro que próprio sim. merecimento. Por acaso, olha, engraçado, tu estavas a falar e eu estava a pensar, bem, que tinha até aqui uma frase tua, que estava relacionado com isso, com, deixa-me cá ver se eu encontro, que eu escrevi aqui, e eu disse assim, epá, que raio que eu não falei naquela frase, e de facto também tem tudo a ver, não é? Não falei naquela frase quando estávamos a falar lá do feminino lá atrás, mas isto tem a ver com o feminino, Sim. não é? Que é muito o facto de, tu escreveste assim, tantos corações estão de costas voltadas para o feminino profundo, porque não sentem o merecimento, o receber, e no fundo, isto é mesmo, ou seja, nós andamos quase, e tu vais te identificar com isto, tipo, num campo de batalha em que não nos sentimos merecedoras, tipo, não, eu tenho que cuidar do outro, eu tenho que fazer, eu tenho que dar tempo ao outro, fazer isto ao outro, permitir isto ao outro, e tipo, e não cuidamos de nós, não achamos que somos merecedoras, não é isto? Eu acho que o maior trabalho do Sim. feminino é a profunda vulnerabilidade com que nós nos apresentamos, não é? Ou Sem que nós dúvida. entramos para que aí sim nós temos mesmo que ser cuidadas pelo outro, não há volta a dar, não é? E é esse momento de rendição que Sim, é nesse sim, momento sim, de profunda rendição que há muita sim, magia, há mesmo muita magia que acontece. sim. E é o renascimento da Fênix. Sem dúvida, não, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu também concordo com isso e, aliás, concordo e identifico-me em vários pontos, porque de facto eu acho que as coisas vão acontecendo nas nossas vidas. E é giro porque eu acho que já tiveste, é o que eu digo, tens uma alma novinha, mas já é muito velha, não é? E tiveste aí uma série de experiências que de facto ainda vieram. Como é que eu hei de dizer aqui? Tipo, consagrar esse teu lado tão empático, porque é assim, neste momento, tu percebes o imigrante de uma forma plena, porque tu estás aí, não é? Sim. Tu, neste momento, percebes alguém que se leva ao limite e que tem um burnout de forma plena, não é? Ou seja, de facto parece que é engraçado como tu já tinhas tido aqui um trabalho de desenvolvimento pessoal tão grande, não é? Que já tinhas quebrado tanta pedra, mas ainda faltava determinadas experiências, porque de facto nós por vezes chegamos ali a um ponto e mesmo nós que somos cuidadoras, não é? Chegamos ali a um ponto que dizemos assim, pá, gente, eu não percebo porque que o outro não se mexe, eu não percebo porque que o outro não faz melhor, ele tem ali tudo à frente dele, como é que ele não vê? E de facto nós também temos tudo à nossa frente e também não vimos, Claro. não é? E de facto nós às vezes também precisamos de ir para aquele lugar quase de cegueira, não é? E de alguém, que alguém nos tire o véu, não é? Para também percebermos que o outro se calhar também ainda lá tem o véu e que precisa que alguém arranque fora, não é? Claro. Não Claro, é? e perceber também que
cada pessoa tem o seu tempo. Mesmo, E que não adianta de nada estar a forçar demasiado, às vezes é preciso levar assim um safanão, e uma pessoa até deve agradecer esse safanão, porque vai nos levar a um outro. Sim. Mas olha, eu agora perdi-me, desculpa. Não, que de vez em quando tu estavas a dizer que voltas, que volta e meia, que pronto, eu penso que aquilo que tu estavas a querer dizer é que há determinados momentos em que realmente tem que acontecer determinadas coisas, tem que vir realmente aquela pessoa que te dá aquela bofetada de luva branca, não é? Aquele safanão que tu estavas a dizer, para de facto acordarmos, devia ser neste sentido, não é? Para nos ter ali o próprio percebermos que lá está, que temos que parar, que temos que fazer determinadas coisas que só num estado de quietude, não é? E às vezes silêncio é que nos encontramos, não é? Mas se calhar, voltando aqui um bocadinho a esta fase que tu disseste que tiveste que realmente parar durante 2 ou 3 meses, e eu acho que se calhar para quem nos está a ouvir, não é? E eu infelizmente conheço algumas pessoas que estão em burnout neste momento, diz lá, tipo, o que é que tu fizeste durante esses 2 ou 3 meses? Só descansaste? O que é que tu te permitiste a ti mesma? Que o só não é depreciativo. Atenção. Claro que sim, claro que sim. Olha, o principal que eu fiz foi descansar. Ok. Foi permitir-me não me sentir culpada por descansar. Ok. Portanto, eu sentia-me culpada por parar, porque não era que eu não tinha sido capaz, ou porque não tinha suportado o suficiente, pronto. Voltamos aqui um bocadinho às feridas do feminino profundo. O que eu fiz, assim, no início foi mesmo descansar ao máximo, até porque eu não conseguia fazer praticamente mais nada. Eu levantava-me, eu ia para o sofá, eu comia, saía um bocadinho para a varanda, a apanhar um bocadinho de ar, ouvia os passarinhos, os corvos, as vaquinhas, isso fazia muito bem, era mesmo o básico. Okay. Eu comecei por recuperar o básico. Certo. Estava num ritmo tão frenético que não conseguia parar, nem sequer me dava muito bem conta de que estava assim, então comecei mesmo pelo mais básico, por descansar. Comecei também por ouvir músicas de meditação muito simples. A sensação que eu tinha era que estava a começar, tipo, não da estaca zero, mas assim, caramba, Flor, já tens aqui tanto trabalho pessoal feito e estás a voltar ao básico. Mas às vezes é preciso voltar ao básico para depois recuperar. E foi isso que eu fiz. Comecei por descansar, músicas de relaxamento sem meditações. Portanto, eu tinha a possibilidade de fazer meditações ativas do método Roaf, que é altamente alquímico, mas eu não estava a precisar disso. Eu estava a precisar mesmo assim do básico. Fazia caminhadas na natureza com o meu marido, estava com a família, de vez em quando pegava nos cadernos e no livro e ia de vez em quando ao site do projeto que eu tinha criado e que pronto, tinha deixado em stand-by para me recordar de quem também eu era, daquilo que me movia. Eu acho que foi um resgatar, sobretudo, foi a minha principal intenção, em termos emocionais e espirituais, de voltar com calma a quem eu era, de me resgatar. Que bom, que bom. Principalmente o que eu fiz, mas assim, fisicamente foi o descansar. Mesmo. Mas e lá está, e tu falaste aí do principal, sem culpa, não é? Sem culpa, porque entramos aqui num ritmo que depois parece que até nos sentimos culpadas exatamente só por isso, por estendermos as pernas no sofá, por simplesmente só estarmos a ouvir os passarinhos. Tipo, parece que de alguma forma, eu percebo aquilo que tu estás a dizer, eu acho que realmente nas primeiras semanas tu tiveste mesmo aquele síndrome de privação, não é? Tipo, epá, então mas eu estou aqui, eu podia estar a arrumar a casa ou podia estar a ver qualquer coisa, olha, podia aproveitar para ouvir isto ou ouvir aquilo, se calhar um podcast ou até aprender alguma coisa sobre um determinado assunto e estou aqui parada, mas de facto é só isso, não é? Era só isso que eu precisava, era mesmo do mais básico. Mesmo.
abrir espaço, não é? Porque eu tinha tanta coisa que já não cabia mais nada, digamos assim. Claro, claro. Então eu precisava do silêncio, do nada, entre aspas, Uhum. para abrir espaço para o E novo. tem tanto sentido para ti mesmo, mesmo. Para ti e para todos nós, não é? Para algumas pessoas que é muito, que faz muito sentido mesmo, que não podem prescindir disso, não é? E acho que de alguma forma tu aprendeste muito com esta experiência que tu tiveste, não é? Sem Que não dúvida. podes mesmo prescindir disso, desses momentos. Mas de facto todos nós precisamos disso, não é? De nos encontrarmos, de termos ali uma certa. Há momentos em que nós nos temos que reconectar connosco, não é? Para percebermos quem nós somos, porque nós vamos mudando, não é? Nós vamos alterando. Quem é que nós somos agora? O que é que eu quero agora para mim? O que é que me Claro, faz feliz, não é? O que é que me traz harmonia? O que é que eu já não quero? E de facto, quando nós começamos continuamente, quando nós fazemos esta questão continuamente, não é? De X em X tempo, nós vamos percebendo que há alterações em nós e que aquilo que nos fazia felizes, se calhar há uns meses, neste momento já não nos faz, já não nos preenche, não é? E de facto faz muito sentido esta conexão. Olha, e quando é que tu começaste a sentir que que já podias voltar? voltar para onde? Ao Ao trabalho, trabalho? sim. Eu acabei por me despedir, não é? Eu acabei por Uhum, me despedir, um bocadinho numa certa incerteza do sim. que viria, Uhum, mas com a certeza e com a convicção de que seria algo melhor para mim. ok, E ok. portanto, foi o que aconteceu. Eu voltei ao trabalho, portanto, eu estive de baixa em julho e comecei o trabalho, o meu novo trabalho, em dezembro. Ok, E ok. portanto, pronto, eu despedi-me, também estive em baixa e depois despedi-me, Uhum, obviamente. Voltei quando já me sentia bastante melhor, ok, mas demorei alguns meses. Eu posso dizer que não estive, não recuperei a 100% no espaço de 3, 4 meses. ok, Não. ok. No meu caso não foi assim, portanto, Uhum, foi bastante complicado, demorou algum tempo, eu acho que demorou mais uhum. ou menos um ano, para voltar a quem eu era. E está tudo certo. Não, não, não voltaste a quem tu eras, não é? Tu ainda voltaste Exato, de a uma uma. forma, eu voltei de uma forma optimizada, né, uma forma otimizada, uma melhor versão. Sim, Sim. sim, sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Olha, nós já estamos aqui com o nosso tempo aqui avançado, mas até que acabamos por tocar aqui em aspectos que eu nem estava a contar e que foram muito, a meu ver, olha, foram super positivos, porque, olha, pelo exemplo que tu deste para mim e para todas aquelas pessoas que estão ao meu redor, que eu neste momento sinto que estão a precisar de muita ajuda, e que de facto às vezes a ajuda vem só de uma voz que diz: Eu também já passei por isso. E aquilo que eu fiz foi só isto, e está tudo bem. E pode-se demorar um ano, 2 anos, 3 anos a voltar ao normal, ou numa vez a uma versão mais otimizada, e então, qual é o problema? Não há problema nenhum, temos muito tempo pela frente, não é? Foi muito bom. Termos falado nisto foi mesmo importante para mim. Mas diz-me, há aqui algum sonho que tu ainda tenhas por realizar neste momento? Deves ter várias, não é? Mas pronto, aquele Ai, que não sim, podes passar tocou-me a desta alma vida, inquieta. que não podes passar desta vida para realizar. Olha, assim, profissionalmente, eu gostava muito de voltar a ter um negócio próprio. Não sei se Uhum, aqui em Portugal, mas depois logo vai-se ver, uhum, que envolva a fisioterapia do pavimento pélvico, portanto, porque é uma das áreas onde eu também sou formada e que estou a uhum, aplicar, que aliga essa parte do sagrado feminino, do sagrado masculino, da sexualidade sagrada e também a parte da fisioterapia íntima, digamos assim, da uhum, fisioterapia pélvica, como muita gente conhece. uhum. Um, Quais são os sonhos? Eu vejo sonhos também como objetivos, Sim, sabes? sim, sim. Coloco metas e tento alcançá-los. Olha, tenho muito sonho de ser mãe também, Uhum. também algo que quero ser nesta vida e espero que a vida também me proporcione isso. Um, e tenho o objetivo de continuar a investir em mim, a ser feliz, porque
se eu estou feliz, eu também vou partilhar, as outras pessoas vão sentir sem essa dúvida. ressonância da felicidade e da alegria e da motivação. Eu acredito muito que depois desta minha transformação, desta minha alquimia, Uhum. que eu me possa, como é que eu posso dizer isso? Que eu me possa colocar mais vezes em prioridade. Sim, sem dúvida nenhuma. Sem me sentir culpada, nós já falámos sobre isto, sem me sentir culpada e sem aquele sentimento de só estás a olhar para o teu umbigo. Acima de tudo, eu aprendi muito com esta experiência e eu agradeço imenso tudo o que eu passei, apesar de ter sido difícil, eu agradeço. Mesmo, Nós que lindo. somos pessoas, nós Que lindo. somos apenas pessoas. Nós Mesmo. temos as nossas crenças, as nossas vivências, Uhum. as nossas emoções, as nossas limitações e todos os nossos potenciais. Que lindo E mesmo. realmente permitir-nos ser pessoas é super mágico. Porque tu não Isso é. precisas estar a fazer grandes feitos, mas tu consegues aproveitar as pequenas coisas da vida, pequenas vivências com pessoas que tu gostas, com animais que encontras, com a natureza. Há tanta coisa para aproveitar, há tanta coisa para agradecer e o facto de tu te colocares em prioridade para te permitires sentir isso, vivenciar isso contigo próprio, com os outros, com o que está ao teu redor, por si só, para mim, já é uma missão de vida. Mesmo, mesmo, que lindo. Eu quero Mesmo. mesmo colocar isso, passou a ser um dos meus mantras, eu coloco-me em prioridade porque eu me amo, porque eu respeito-me, porque eu mereço isto. Que lindo, que Isto é assim, lindo, algo lindo, lindo. que me emociona, mas é uma emoção de caramba, vamos pôr mais em prioridade porque nós merecemos. Mesmo. Quanto mais nós nos amarmos, mais qualidade vamos ter para dar ao outro, mais Sim, amor de sim, qualidade, mais sim. presença de qualidade vamos ter. Portanto, Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a maioria dos acontecimentos e situações que acontecem, que nos colocam numa sensação de insegurança, de incerteza, eu acho que é tudo, tudo, tudo por falta de amor. Tudo. Tudo, percebes? Eu acho que se fores esmiuçar, espremer tudo ao pormenor, é falta de amor, sobretudo. a E essência é realmente essa, é falta de amor. é, e realmente há muito aquela noção de que não há para todos, que não dá para todos, há abundância que chegue para todos, há amor que chegue para todos, e de facto há aqui um processo, né, nós acabamos por fazer e mudar completamente a energia, não é? Quando nos colocamos num patamar em que não é baseado no próprio amor, é baseado sim no poder sobre o outro, sem respeito, não é? Sem integridade, como tu própria disseste. E de facto eu acho que a grande solução é mesmo essa, portanto isso é um mantra lindo, é um mantra sim que faz todo sentido também para mim, porque lá está, porque se nós o sentirmos, mesmo que nós não o sintamos logo, vamos repetindo, repetindo, repetindo até que o sintamos como nosso, Claro que sim. acabamos por depois transmitir isto ao outro de uma forma de experiência, não é? Empírica mesmo, Sem empírica. dúvida. Olha, Flor, como é que nós, é assim, eu não sei se tu estás a fazer neste momento, estás na Suíça, não é? Claro que isto também pode ser visto na Suíça, não é? E em todo lado, mas como é que tu estás? Estás a fazer algum trabalho online neste momento, ou não? Faz parte dos meus projetos. Ok, Eu, ainda quando não. sentir, Ok, ainda não, pronto, sim, ainda ok, não, pronto, mas já faz parte dos meus projetos há alguns pronto, anos. ok. Vai ser lançado para o mundo quando tiver de Quando ser. tiver, Quando a ok, semente está pronto, lá, ok, ela está a ok, crescer. ok, Quando sair, tem de ser algo com qualidade, porque as pessoas merecem. ok. Certíssimo, muito bem. Portanto, podem te encontrar através das redes sociais, não é? Falar contigo através das redes sociais.
não é? Tu Sim, tens mesmo... sobretudo através do e-mail, é mais fácil para mim. Tá bem, pronto. É. Então depois se calhar eu partilho aqui dás-me o Uhum. e-mail e eu partilho aqui no, na descrição do vídeo. Sim, eu agora estou Ah, mais numa fase eu ainda continuo a fazer algumas terapias, mas ainda estou a sim, encontrar o meu equilíbrio. claro que sim, claro que sim. Portanto, pronto, não faço divulgações, a não ser quando vou fazer terapias ao espaço da minha Uhum, irmã na Suíça. Estou certo. assim mais em off, mas Uhum, pelo e-mail eu respondo sempre, sim. ok, certíssimo. Então, olha, Flor, muito obrigada por este bocadinho, Obrigada não também. é? Que dedicaste aqui num dia que é feriado aí, não é? E que É, acordaste mais cedo para falar comigo. Olha, eu estou mesmo, mesmo muito grata pela oportunidade, porque para mim, e volto a repetir, és mesmo uma verdadeira inspiração, és uma pessoa que eu queria muito dar a conhecer. Já falei de ti a imensas pessoas, mas uma coisa é falar, outra coisa é ouvir-te falar, outra coisa é ver a tua imagem. Não é a mesma coisa, não é? A conexão é outra, não é? Tu também és muito de toque, sim, sim. de olhar, não é? Eu Eu acho que, preciso ver, eu preciso não é? sentir. É um bocadinho isso, e acho que és uma pessoa que eu queria mesmo, ainda bem que me deste essa oportunidade, agora, não é? Obrigada. Para te dar a conhecer, está bem? Muito, muito obrigada, Rita. Eu agradeço-te imenso o teu convite mais uma vez. Fico Uhum, muito agradecida e espero mesmo de coração que quem ouvir esta nossa conversa, quem vir esta nossa conversa, que uhum, possa usufruir ao máximo, para se inspirar de alguma maneira. mesmo, mesmo. Mas não seja pela identificação, não é? Que tu bateste em Uhum. tantos pontos que faz com que sejas esse ser humano tão lindo, não é? E tão elevado. Obrigada, Rita. Tu Mesmo, também. mesmo, foi mesmo muito bom, muito bom. Olha, Obrigada. gratidão, espero que tenhas Gratidão também. um Tu excelente dia, também. ok? E, e tudo bom que tu mereces. Tu também. Muito obrigada, Rita. Até Gratidão. breve. Beijinho grande.